Vou mostrar para vocês, nessa aula de hoje, um pouco sobre os modelos digitais de elevação. Uma das bases de dados mais utilizadas para aplicações de SIG, de geoprocessamento, para derivar os mais diversos objetivos ou fins, como mapeamento de solos, mapeamento de paisagens, estudos geológicos, geomorfológicos e também hidrologia, bacias hidrográficas, por conta da representação tridimensional digital da superfície dos terrenos. Então, aqui eu tenho uma representação tridimensional de uma superfície em que foi utilizado como base para esse modelo tridimensional uma base digital, em que o terreno contém informações sobre a altitude para cada porção da paisagem. E essa descrição dessas altitudes, então, eu tenho uma representação virtual desse modelo digital de elevação. Dessa forma, a gente consegue recriar artificialmente ou em meio de geoprocessamento, em programas de geoprocessamento, então, a feição desses terrenos. E a gente consegue fazer uma análise mais detalhada e mais eficiente sobre as diferentes porções dessa paisagem e a configuração desse mesmo local. Eu consigo determinar, por exemplo, as superfícies mais próximas ao mar e as superfícies que se encontram em maiores altitudes. Então eu posso ter variação topográfica, de altitude, e também eu consigo ter uma visualização, consigo ter uma ideia melhor, sem mesmo conhecer essa superfície, do aspecto dessa região, se é uma região montanhosa, se é uma região mais plana, tem áreas com declividade bastante acentuada, ou mantém uma forma dessa paisagem um pouco mais homogênea, sem necessariamente eu conhecer todos esses locais com bastante detalhe. Sobreposto a ela, só para título de melhor interpretação visual, foi projetada então uma imagem de satélite. Essa imagem de satélite então nos dá uma noção do tipo, da distribuição, do uso da terra, o que se faz em cima dessas superfícies. Então eu consigo trabalhar de forma combinada modelos digitais de elevação que descrevem essa superfície e também o uso, a distribuição, o uso que se faz a essa mesma paisagem. Então, modelos digitais de elevação são uma representação matemática da distribuição espacial de uma determinada característica vinculada a uma superfície real. Então, um mapa de modelo digital de elevação pode ser armazenado tanto de uma forma vetorial como uma forma matricial, ou um arquivo raster, em que eu tenho pixels, e cada pixel, então, vai carregar uma informação da cota de altitude desse mesmo terreno. Ou em formato vetorial, em que as curvas de nível são as representações mais comuns para esse tipo de arquivo. Então eu tenho curvas de nível, cada linha vai representar uma cota específica nessa paisagem, e o conjunto dessas curvas de nível então vão representar a minha superfície. Uma representação vetorial, como eu falei, pode ser do tipo de pontos ou linhas. Então eu posso ter também, além de curvas de nível representadas por linhas, eu posso ter uma superfície representada por pontos de cota. Então pontos cotados, cada ponto com uma localização com coordenadas x e y, mais a cota z, eu tenho uma descrição vetorial dessa distribuição dessa superfície. A representação matricial é o tipo de grade retangular na qual uma área é dividida em células, pixels, de tamanhos fixos
e cada uma dessas células vai ter um valor da cota de altitude dessa superfície. Quando me refiro a modelos digitais de elevação, então eu vou ter a descrição da terceira característica, que eu vou ter um valor x que corresponde às coordenadas x, o valor y que corresponde às coordenadas y, então de localização, então cada pixel, por exemplo, vai ter uma localização específica, cada ponto, cada linha vai ter uma coordenada específica de ocorrência. A terceira informação que eu carrego, então, é a cota de altitude, a distância em relação ao nível médio dos mares, que é o nível de referência para as altitudes. Então, 3 informações compreendem a minha informação do modelo digital de elevação. É comum aparecer diferentes formas de se apresentar ou se referenciar aos modelos digitais de elevação. Então, eu tenho modelo digital de terreno, que são modelos que descrevem a altimetria do terreno. Não inclui, nesse caso, edifícios e copas de árvores. Então, o modelo digital de terreno é a superfície do solo, exatamente a superfície. É essa a representação do modelo digital de terreno. Na topografia tradicional, é essa superfície que é mapeada. Então, os equipamentos são instalados exatamente tendo como referência a superfície do solo. Então, para construções civis, para obras, para terraplanagens, para construção de estradas, é um exemplo. Então, o que nos interessa é a superfície do terreno, é essa nossa referência primária. Modelo digital de superfície, então são modelos que descrevem a superfície de um determinado terreno. Inclui, nesse caso, a superfície, as estruturas e copas de árvore, por exemplo. Então, a forma de aquisição desses modelos digitais de superfície é diferente de modelos digitais de terreno, em que eu consigo a descrição quase precisa de uma determinada superfície, tendo como referência o terreno. No modelo digital de superfície, então, são obtidos ou por fotografias aéreas ou por radares, em que a primeira superfície que é registrada compreende a base desse modelo digital de superfície. Então, eu não consigo, a partir de uma fotografia aérea, determinar exatamente onde está a superfície do solo embaixo de uma área de floresta. Então, o primeiro objeto que é enxergado, que é detectado pela fotografia aérea, então é exatamente as copas das árvores. Assim como o topo dos prédios, das construções, é a primeira referência que a gente consegue identificar, ou é possível identificar a partir de uma fotografia aérea, ou também uma imagem de radar, por exemplo, ou uma imagem de satélite. O modelo digital de elevação, portanto, ele designa uma descrição mais genérica do modelo digital de terreno e modelo digital de superfície. Então, é bom entendermos que há diferença dentro do modelo digital de elevação, então uma descrição do arquivo, do formato de representação desse arquivo. Então, ele vai descrever a distribuição da superfície de um determinado local. Mas o modelo digital de terreno, então, ele vai descrever a superfície do terreno, logo acima do solo. Então, a superfície, quase precisamente a superfície do solo. Enquanto o modelo digital de superfície, então, vai ser a superfície que estiver acima, não necessariamente o solo. Então, aqui eu tenho uma representação tridimensional, uma visualização tridimensional, em que eu tenho os pontos cotados, a minha referência dos pontos cotados, e aqui eu consigo enxergar uma representação dessa diferença de níveis, dessa diferença de representação num vetor z, então que descreve esse valor quantitativo das altitudes, y e x, então, que se referem à localização espacial. Então, aqui uma representação mais simples de um corte, em que eu tenho apenas uma dimensão x e a dimensão z,
com as cotas de altitude, e aqui eu tenho como visualizar, por exemplo, os valores, maiores e menores valores da referência da cota de altitude. Então, quanto maior o valor da minha cota de altitude, mais alto ele vai estar em relação à minha referência, que é o nível médio dos mares. Então, maiores valores de cota de altitude, eu entendo como sendo de maior altitude. Menores valores de cota de altitude, então representam superfícies mais próximas ao nível médio dos mares, que é a nossa referência para as altitudes. E aqui apenas a título de representação, eu tenho uma sobreposição dos pontos centrais de cada pixel. Então eu tenho aqui embaixo o pixel representado como uma nuvem de pontos, uma distribuição de pontos, e cada um desses pontos então recebe um valor. Esse valor então é o valor da cota de altitude. Se eu pegar um valor qualquer aqui, 722, esse ponto representa então uma distância vertical de 722 metros acima do nível médio dos mares. Como eu não consigo enxergar esses valores num mapa em que eu tenho algumas centenas, milhares desses pontos, então eu consigo representá-los de alguma forma que eu consigo visualizar esse tipo de informação. Uma forma mais simples da gente representar é com contrastes de cores. Nesse exemplo bem simplista, eu tenho uma graduação de cores que vão do mais claro ao mais escuro. Mais claro, ele está associado às cotas de maior altitude, ou seja, mais distante do nível médio dos mares, e as tonalidades mais escuras nas cotas de menor altitude. Então, virtualmente, as áreas mais elevadas decrescem até as áreas mais baixas nessa minha representação. Tradicionalmente, as cartas topográficas e as informações tradicionais de informações de altitude eram tomadas principalmente por fotogrametria ou fotografias aéreas. Uma fotografia aérea tomada a partir de câmeras métricas analógicas instaladas na fuselagem de aviões, e o avião sobrevoava uma determinada superfície a partir de um plano de voo, tomando sucessivas fotografias. Essas fotos tomadas de cima para baixo, então, fotografando o solo, a superfície logo abaixo, e todas essas fotos sistematizadas, elas sofriam uma sobreposição. Então, eram tomadas várias fotografias numa sequência, e essas fotografias sobrepostas. A partir dessa sobreposição, tem modelo matemático que consegue predizer a diferença de altitude por efeito estereoscópio, por aplicação de estereoscopia, e modelos fotogramétricos que a gente consegue quantificar essa diferença de altitude. Então, eram tomadas medidas em que se conseguia obter a diferença de altitude nessa paisagem, e derivava-se assim, então, as curvas de nível ou informação topográfica dessa superfície. É o que eu tenho aqui, uma representação bastante simples, que eu tenho um exemplo de um corte de uma montanha e cortes transversais nessa superfície a partir de distâncias equivalentes ou equidistâncias. Nesse caso, equidistâncias de 20 em 20 metros. Então, cada corte transversal nessa montanha, eu tenho uma representação em uma superfície bidimensional dessas linhas de cota. Então, as linhas, minhas curvas de nível, são representações de cortes transversais equidistantes nessa paisagem. Então, eu transformo uma superfície tridimensional numa superfície bidimensional a partir de representações. Então, o grande desafio de se conseguir
produzir mapas bidimensionais com representações de variações de terreno, de superfícies tridimensionais. Então, nosso mapa com curvas de nível, então, representam essa superfície tridimensional a partir de representações gráficas dessa mesma superfície. Isso, tradicionalmente, com avanço de tecnologias de imageamento por satélite, imageamento por sistemas de radar. Então, um grande exemplo que a gente tem aqui é o SRTM, que é o Shuttle Radar Topographic Mission, que foi um sobrevoo no ano de 2000, então, durante 11 dias, esse ônibus espacial que carregava esse sistema de radar sobrevoou 80%, cerca de 80% da superfície do planeta, em que conseguiram mapear toda essa superfície, produzindo uma base de dados única, até então, com uma representação tridimensional da superfície do planeta, com originalmente 30 metros de resolução espacial. Então a gente tem uma representação de quase o planeta inteiro, com exceção aos polos. Então toda a parte central do planeta, à exceção dos polos, a gente tem representação tridimensional de uma escala de 30 metros. Originalmente apenas disponível aos Estados Unidos e 90 metros para o mundo inteiro. No entanto, alguns anos, quase uma década atrás, essa resolução espacial de 30 metros foi liberada para o mundo inteiro. Então, a melhor base topográfica que a gente tem disponível, que abrange quase o mundo inteiro, é esse SRTM. Voltando aqui só um pouco, é tomado a partir de aplicações e algoritmos matemáticos específicos para recriar, então, esse modelo tridimensional e a derivação de modelos digitais de elevação que a gente utiliza hoje. Então, aqui um exemplo aplicado de mapa simplificado. Então, um exemplo de uma aplicação de um mapa temático em que se representa a diferença de altitude ou regiões que compreendem uma classe de altitude específica. Eu posso ver aqui um mapa hipossométrico do estado da Bahia, em que eu tenho uma subdivisão em 4 níveis ou 4 classes de altitude. Então eu tenho as áreas mais baixas até 400 metros, 400 a 800 metros, 800 a 1.200 e acima de 1.200 metros. Então eu consigo saber qual região compreende a determinada distribuição de cota de altitude. Outro exemplo aqui, uma representação, um pedaço da superfície aqui no estado da Bahia, em que eu tenho apenas uma representação bidimensional. Então eu tenho coordenada x e coordenada y, e a coordenada z eu não enxergo. Eu não vejo essa representação em terceira dimensão ou uma representação tridimensional. Essa coordenada z ela é apenas representada, nesse caso aqui, por uma escala gradual de cores. Então eu tenho a menor altitude 0 até a maior altitude, representada nessa minha figura, de 438 metros. Então eu tenho pelo menos um pixel nessa imagem que tem uma cota de altitude de 438 metros. Aqui já é um mapa temático de novo, com uma subdivisão, não mais uma representação apenas em uma escala de cores, e aqui eu consigo representar também um falso 3D, ou uma representação suavizada dessa superfície. Somado a isso, linhas de cota de altitude. Então facilita muito a visualização nesse meu exemplo de mapa
altimétrico do município de Cruz das Almas que eu consigo enxergar áreas mais baixas, de menor altitude, e as áreas de maior altitude, e o intervalo entre altitudes medianas, e a variação dessas altitudes. Então, a interpretação desse mapa fica facilitada por conta desse tipo de inclusão. A declividade a gente pode representar em porcentagem ou em graus. Então, para o cálculo da declividade em porcentagem é basicamente uma operação tridimensional, uma representação matemática da inclinação dessa rampa. Então, eu tenho aqui, a partir de uma cota de posição de uma referência, a distância dela. Então, eu tenho uma distância horizontal e eu tenho uma diferença de cota. Então, eu tenho uma posição no terreno, em um ponto específico, distante horizontalmente desse, eu tenho meu outro ponto de referência, numa diferença de altura. Então, uma cota Z diferenciada desse meu ponto de origem. Eu quero saber aqui a minha inclinação. Basta fazer uma operação matemática simples, que já tem o exemplo aqui embaixo. Eu pego minha maior cota, dividido pela minha menor cota, ou seja, a diferença de nível aqui, dividido pela diferença de nível, da diferença horizontal entre a distância, que se refere à distância do ponto A ao ponto B. E eu multiplico isso por 100, para ter a porcentagem dessa declividade. Então, efetuando essa operação matemática, eu tenho essa diferença de nível, ou essa inclinação dessa rampa, então é de 70%. Eu tenho uma inclinação, ou seja, uma declividade de B para A, ou A para B, de 70% de declividade. Então aqui um exemplo aplicado daquele mesmo mapa de Cruz das Almas, mas agora não mais mostrando a diferença de cota de altitude, e sim a diferença da declividade, ou a inclinação dessa rampa dentro desse município. Então eu não enxergo mais se é uma superfície mais elevada ou mais baixa, e sim se ela é plana ou mais declivosa. Essa diferença de declividade, essas declividades da paisagem também ajudam a descrever muitos dos fenômenos físicos e hidrológicos de uma determinada superfície. E eu posso classificar, então, essas diferenças de nível em plano, suave ondulado, ondulado e até mesmo declivoso. Então, as áreas declivosas em que eu tenho uma inclinação dessa rampa muito mais acentuada que as áreas planas. Aqui uma integração, um exemplo de integração do modelo digital de elevação para a geração de mais diversos fins. Então eu posso usar para aplicações de mapas temáticos, posso usar como base para sobrepor imagens de satélites, pontos de GPS também como referência, então eu consigo saber com uma certa precisão, meu ponto de referência e essa posição em relação a uma referência do terreno. Posso unir com outras bases de informação e recriar artificialmente essa minha paisagem, como eu mostrei lá no segundo slide, em que eu tenho uma base tridimensional dessa superfície e sobreposta a ela eu posso colocar uma fotografia aérea, uma imagem de satélite ou um mapa temático. Então eu tenho um conjunto de informações entre uma feição dessa minha superfície e o uso ou algum tema atribuído a essa superfície. E aplicação de modelos digitais também para predição de solos, predição hidrológica, predição de perda de solos. Então, a aplicação de modelos digitais de elevação são muito importantes, praticamente a base para a derivação de outras aplicações de geração de novos conhecimentos
sobre fenômenos físicos atribuídos a essa superfície. Então, eu posso usar classes de elevação ou diferenças de elevação, diferenças de declividade, recriar então artificialmente ou virtualmente essa minha superfície e aplicado a ela modelos preditivos de ocorrência de paisagem, a exemplo, modelos preditivos de solos, modelos preditivos de susceptibilidade à perda de solo, susceptibilidade à degradação, a ocorrência de fenômenos naturais, a enchente. Eu consigo gerar modelos matemáticos que auxiliem a descrição, a predição e a representação dessa paisagem. Então, modelo digital de relevação que explica um relevo mais uma declividade, eu consigo resultar em componentes diferentes dessa paisagem. Então, paisagens eu consigo classificar, eu consigo diferenciar, eu consigo ter modelos de inferência sobre as diferentes paisagens em uma determinada superfície. E aqui uma aplicação mais na área de pedologia, eu posso, a partir de um mapa de solo gerado da forma tradicional ou uma forma mais semi-automática ou automática de modelo de representação de solo, usando uma base tridimensional ou uma representação tridimensional dessa superfície, eu posso enriquecer esse meu mapa com informação, sobrepondo dois mapas temáticos, um mapa temático de distribuição desse solo e uma base de referência da variação topográfica. Isso, os dois unidos, eu consigo ter uma visualização mais interessante, mais didática, mais fácil de ser interpretada nesses diferentes compartimentos dessa paisagem, as diferentes unidades de representação dessa minha superfície.